Olá, pessoas de luta de paz. Eu sou Babuca Grimaldi e esse é o Fala na Rede, podcast da Rede Sustentabilidade na Bahia. Hoje no nosso segundo episódio e tendo o prazer e a satisfação de termos aqui convidados maravilhosos, né, com um currículo muito bom a serviço da sociedade baiana e brasileira. Eu queria agora apresentá-los para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui. Eu vou iniciar nosso bate-papo apresentando ela, a doutora Silvia Cerqueira. Muito, muito bom tê-la aqui conosco, uma mulher de referência, né, doutora Silvia, que é presidente, advogada, né, doutora Silvia, presidente nacional, ex-presidente da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB, membro do IAB, conselheira federal em 2 gestões, conselheira seccional em 3 gestões, presidente da seccional da Comissão da Mulher, né? Exerce atualmente a suplência do Senado Federal pela Bahia, autora do livro Poder de Saia na Bahia, A Cor do Poder Judiciário Brasileiro. É também pós-graduada em Direitos Humanos, pós-graduada em Direito Constitucional para o Afrodescendente, integrou a delegação governamental na Conferência Internacional no combate ao racismo em Durban, na África do Sul. Integrou também a comitiva do Conselho Federal em missão no conflito de Darfur, no Sudão, dentre outras coisas, né? E a doutora Silvia também é doutoranda em Direito Constitucional. Doutora Silvia, um prazer tê-la aqui conosco no Fala na Rede. E agora eu vou apresentar querido companheiro da Rede Sustentabilidade na Bahia, professor Nilo Rosa, professor de Economia e Desenvolvimento Sustentável na Universidade Estadual de Feira de Santana, graduado em Administração Privada na Faculdade de Ciências Sociais Moraes Júnior, no Rio de Janeiro, mestrado em Administração Pública na Universidade Federal da Bahia, mestrado em Desenvolvimento Econômico no Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Paris, doutor em Sociologia na Sorbonne Panteon, tendo defendido a tese Discriminação e o Mercado de Trabalho em Salvador. Professor Nilo também é auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal. Tem livros publicados como Mercado Informal e Etnia, Sindicato, Poder e Alteridade, O Outro nas Relações de Poder, Elite e Dominação Política. Na Receita Federal, ele foi auditor fiscal, né, durante 35 anos, hoje aposentado, e por várias gestões, diretor do Sindifisco. Né? E é um prazer para nós receber aqui, professor, o senhor aqui com a gente. Eu é que agradeço, Babuca, esse convite e a oportunidade de estarmos juntos. E o professor Júlio Rocha é meu orientador lá na UFS. É um prazer, Júlio. E a grata satisfação de conhecer a doutora Silvia Cerqueira. Estamos aí. Podem contar comigo para o que der e vier. Estamos juntos. Maravilha. Perceberam então que nosso time de hoje é um time da pesada, né? Um time da pesada e da leveza. E eu queria iniciar colocando uma questão que eu acho interessante para vocês que têm uma vivência na área acadêmica, na área do direito, na área da economia. Assim, qual seria a relação, né, que a gente tem entre o ativismo na área do direito, na área acadêmica, na área da economia e a política institucional partidária, né? De que maneira o conhecimento, a trajetória de vocês se relaciona com isso, né? Pode se relacionar também com o ativismo na parte da política institucional. Então, eu queria, doutora Silvia, por favor, começar comentando. Então, Babuca, eu acho que tem tudo a ver e o nosso ativismo profissional, ele é preponderante, não é? A intervenção dele na política partidária. Por exemplo, nós, enquanto advogados, constitucionalmente temos a prerrogativa de sermos administradores da justiça. Olha, a gente tem uma sociedade que clama por justiça, clama pelo acesso à justiça, e, em realidade, a gente não vê, não é, esse acesso do jurisdicionado, do povo, né, da sociedade em geral, na justiça. Então, eu acho que enquanto integrante, que é a nossa pretensão, do Poder Legislativo Federal, se Deus permitir que assim eu chegue, evidentemente que uma das primeiras atitudes, ou melhor, iniciativas legislativas que nós teremos é viabilizar, através de leis, inclusive, esse acesso do povo à justiça. E como?
desburocratizando, por exemplo, a justiça. Hoje nós vivemos uma era de tecnologia extremamente intensa, isso é muito bom, mas é preciso saber se a nossa sociedade, se os nossos jurisdicionados estão aparelhados para isso. Quantos têm computador para acessar, por exemplo, o ESAGE, o EPROC, o PROJE, o PJE, perdão, dizendo assim, não é? Então, todas essas coisas, o Estado brasileiro ele tem que estar super atento a isso, e eu acho que através do poder legislativo nós podemos sim viabilizar, fazendo com que exista, né, esta inter-relação entre sociedade, Estado e poder legislativo, que eu acho que assim o direito, sem essa interlocução com os poderes legislativos, ele não vai dar uma boa prestação jurisdicional ao povo brasileiro. Uhum. Um direito que acaba por não produzir justiça, Sim, né? é isso aí. E a desigualdade ela vai tomando formas distintas, ela também vai evoluindo ao longo do tempo, né? As formas da desigualdade, hoje em Com dia, o acesso certeza. Com à certeza. prestação jurisdicional É realmente. uma forma de excluir, inclusive, não é, as pessoas, trazendo esse tipo de mecanismo que é uma coisa positiva, é uma coisa avançada, mas a gente precisa também fazer esse caminho, não é, de formação, de preparação, de possibilitar o acesso. E eu acho que no poder legislativo e o próprio executivo, os poderes em geral, eles podem contribuir muito para que a população tenham acesso e, enfim, seja feita a verdadeira inclusão social nessa perspectiva jurídico-política partidária. Maravilha, maravilha, doutora. Professor Júlio Rocha, você que tem essa trajetória aí, tanto na contribuição das questões ambientais, né, na Bahia, no Brasil, tem essa vinculação com povos e comunidades tradicionais também na sua construção. De que maneira aí a política institucional ela pode estar dialogando com essa trajetória acadêmica na área do direito? Primeiro, eu desde os 16 anos sou filiado a partido político, então eu considero que o partido político é um instrumento de mediação entre demandas e interesses da sociedade nas estruturas de Estado. Claro que sou fundador da rede, assim como você, e com a gente entende que a rede é um partido de novo tipo, que se propõe a ser um partido diferenciado, rompendo com estruturas hierárquicas, sendo um partido com a ideia do partilhado da noção de porta-vozes, do impedimento que parlamentares dirijam um partido, controlem partidos, como existem em outras agremiações. Eu acho que a rede é um partido de novo tipo, um partido novo, assim como o Syriza na Grécia, o Podemos na Espanha. Então, assim, a primeira coisa que eu considero é essa. Segundo, que eu acho que a gente vive um processo da estrutura de Estado extremamente fechado ainda. Nós temos um modelo de Estado, eu gosto muito de Bourdieu, diz que o Estado ele se conforma segundo os juristas, por isso que nós temos alguma responsabilidade nisso, não é, doutora Silvia? E com grande influência da economia, por isso que eu estou aqui da administração também com o Nilo. Acho que é um desafio nosso grande esse, ou seja, é perceber a importância da atuação partidária, política, mas perceber também que nós ocupamos diversos espaços. A doutora Silvia falava da advocacia, né, do acesso à justiça, do campo de acesso à justiça, eu acho que é um campo importante. E eu venho, ao longo desses últimos 30 anos, atuado ou como militante partidário, dirigente partidário, ou na academia. Eu fui colega do professor Nuno Rosa, ele já me deu várias lições lá na UF, era um grande colega de departamento de ciências sociais aplicadas na universidade, um intelectual de cepa, com a formação fora do país. Mas a gente percebe que a universidade também tem seus limites, assim como os partidos, né? Porque construir atuação em política partidária, com restrição de fundo partidário, com restrição de fundo eleitoral, com grande desproporção do ponto de vista de recursos que são repassados para os pequenos e diferente dos grandes partidos políticos, isso desencadeia processos e no processo eleitoral, né? A gente está vendo aqui, eu estou com dois candidatos excelentes, doutora Silvia Cerqueira e doutor Nilo Rosa, e como é difícil fazer campanha sem recursos, né? Então, acho que é um dado importante. Agora, eu entendo, e para finalizar, que a universidade é um espaço acadêmico muito relevante. Eu fui da esfera pública também, dirigente de Estado, de órgãos de Estado. Acho que são atuações distintas, são os diversos papéis ou diversas pessoas que nós ocupamos. Eu entendo
que eu fico me preservo um pouco como diretor de unidade da Universidade Federal da Bahia, mas não, eu sou cidadão, eu tenho direito à participação política, de afirmar quem são os meus candidatos e candidatas, tenho cuidado porque eu lido com a diversidade de colegas de diferentes matizes ideológicas grandes, mas assim, eu entendo fundamental tanto a atuação partidária, dois, compreender a atividade acadêmica como uma atividade também que influencia mentalidades, forma, acho que a universidade tem um papel importante, classe ou categoria, eu sou da Ordem dos Advogados, a doutora Silvia foi presidente de comissão ou de conselheira federal, doutor Nilo Rosa também foi dirigente sindical, eu acho muito importante a atuação também nas categorias e assumir papéis de Estado, por isso que eu estou aqui com dois candidatos excelentes que a rede propõe, com uma grande densidade do ponto de vista da atuação pública, e que eu sugiro e indico o voto, assino embaixo, eu digo sempre para os dois, são duas pessoas que eu confio plenamente, e que sorte eu estar nesse podcast com os dois e com você, que eu também tenho uma afinidade grande, Babuca. Você inspira, você é o homem da flecha de prata, que nos move a fazer uma forma diferente de fazer política, inclusive na rede. Maravilha, meu amigo. Obrigado pela menção aqui no meio de tantas figuras aqui ilustres, né, Nilo? Então, assim, você que tem essa vivência, né, do campo da economia, do campo das relações, do campo da sociologia, né, que tem esse olhar diferenciado com o recorte da questão racial e da questão da desigualdade social, como é que a sua vivência como sindicalista, como professor, como acadêmico, como pensador, se relaciona aí com essa atividade político-partidária? É uma covardia, né? Me colocar diante de dois advogados. Mas eu vou começar pelo direito. Também eu sou ousado. Eu fui um operador de direito. Trabalhei durante 30 anos com direito tributário, não é? E, na verdade, era um trabalho. Eu sou formado em administração, né? Mas tive a sorte de entrar na Secretaria da Receita Federal nos bons tempos e tive que aprender. Eu sempre, quando me perguntam alguma coisa que eu esqueci, eu falo assim: eu esqueci, mas você sabe o que é tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, e vou por aí à frente, né? Eu conheço um pouco de direito tributário, pouquinho, foram 35 anos, Tá. mas Humildemente, ele conhece. mas eu quero primeiro agradecer, né, ao professor Júlio Rocha, à professora Silvia, e você, Babuca, doutora Silvia Cerqueira, e você, Babuca. Olha só, nesse tempo todo em que eu fui auditor, eu senti um pouco isso que a professora fala, professora doutora Silvia Cerqueira, essa dificuldade que nós tínhamos de ter o cidadão operando junto com a máquina do Estado. A máquina é fria. Eu tive a sorte de terminar minha carreira na Receita na malha fiscal. A sorte é porque, né, o nosso princípio de humanidade fazia com que se atendia ao contribuinte de forma diferente, de forma mais humana. Mas a máquina, quando ela opera o direito, ela é muito fria, né? Ela não eu tenho vários casos de ver pessoas sofrendo na minha frente, eu tenho que resolver enquanto máquina, mas por trás dessa máquina havia um ser humano. Então, é verdade, vocês são operadores de direito, sabem muito mais do que eu. Eu era apenas um experimentador, na verdade. Mas a minha área mesmo de excelência que eu gosto de falar é a área da economia, né? Porque eu sou professor de economia da universidade há 35 anos. E agora estou dando uma disciplina que é economia, desenvolvimento sustentável. Isso é fundamental. Sem as instituições, Babuca, operando de forma eficiente, nós estamos vendo aí, o meio ambiente, que é o sustentáculo do desenvolvimento sustentável, não se mantém. Hoje eu estava vendo uma TV e na Amazônia a pessoa não podia respirar porque a fumaça das queimadas promovidas pelo Estado, na gestão irresponsável que esse governo está colocando no meio ambiente. Então, assim, sem que haja um fortalecimento efetivo das instituições, é impossível que você faça qualquer coisa nesse país. Então, por isso que eu acho que há efetivamente uma interlocução. E
No caso, né, professor Júlio Rocha, no meu caso, no caso da professora Silvia Cerqueira, nós somos, além disso, ativistas políticos sindicais. Então, a gente consegue fazer esse trânsito, é um trânsito importante nessas duas esferas, na esfera política, estrito senso, partidária. Eu também sou filiado à rede, fui fundador de outros partidos, mas é efetiva essa contribuição nossa nesse trânsito que a gente faz entre o movimento político estrito senso, o movimento institucional, no caso, o professor, sou professor da universidade, Júlio Rocha também. Esse trânsito é importantíssimo entre a instituição, a política e a humanidade que nos é pertinente. Maravilha, professor. Queria emendar fazendo colocando uma questão para o professor Nilo e depois colocando outra questão para vocês dois, para a gente ver se a gente faz um apanhado aí, que o papo está muito bom. A gente vive uma crise de modelo. A gente vê que as candidaturas postas, elas colocam algumas críticas, mas efetivamente esse modelo concentrador de riqueza, esse modelo que coloca uma grande porcentagem do PIB brasileiro na mão do rentismo, né? Através da questão da dívida pública, dos juros, esses juros altos que a gente tem aí. Ou seja, é possível pensar sustentabilidade na perspectiva econômica com um modelo que concentra a renda na mão do rentismo? Não, com certeza. A sua pergunta, ela já vem com uma resposta engajada. É impossível. É impossível. Na verdade, o que ocorre com esse modelo é uma concentração derivada, ouça bem, de um processo de acumulação que se inicia no processo de escravização dos africanos, né? Nós estamos vivendo essa semana passada a desgraça da morte da rainha, mas não nos esqueçamos que a felicidade da rainha foi feita à custa da exploração cruel da África. Então, a partir deste momento onde nós chegamos até agora, nós vivemos uma sociedade onde mais de 50%, Babuca, são de afros brasileiros, explorados, vivendo em total desigualdade social, política, econômica, todo tipo de desigualdade. Como pensar desenvolvimento sustentável se você não tem capacidade de produzir riqueza? Porque, efetivamente, o racismo é a restrição da liberdade. Ora, sem liberdade não se produz riqueza. Eu fiz minha pesquisa de doutorado na Feira do Rolo, no Mercado São Joaquim, e vi a capacidade de produção. É aquilo que fala o professor Milton Santos naquela sua magnífica obra, Uma Outra Globalização. A nação passiva e a nação ativa. Aí no final do livro ele troca, no final dessa parte ele troca. Quem produz riqueza é a nação passiva. É o sujeito que está lá, na Feira do Rolo, no Mercado São Joaquim. É esse que produz riqueza. Mas como esse vai produzir riqueza, ele não tem liberdade, não tem acesso ao crédito, não tem acesso a informações. Isso faz com que, na verdade, o desenvolvimento sustentável, numa lógica perversa como essa, não seja possível. Muito bom, professor. É o que a gente vê, né? Ao mesmo tempo que iates, jatinhos e consumo de alto luxo cresce no Brasil, 33 milhões de pessoas estão aí passando fome nesse momento, nesse país, e isso nada poderia nos deixar quietos. Um número como esse não deveria nos deixar quietos a ninguém, né? A nenhum candidato. Né? Então, queria passar agora para a doutora Silvia e o professor Júlio, a mesma questão da área do direito aí. Existe uma discussão muito grande sobre a questão do ativismo judicial, né? Que é uma questão posta, o presidente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, até acusa a Rede de Sustentabilidade de ter essa prática, uma prática recorrente de estar como se estivesse apelando para o judiciário para conseguir vitórias importantes, quando na verdade é a justiça que está sendo buscada, né, legitimamente.
Já estou aqui respondendo a pergunta, mas eu queria ouvir vocês que são da área, certo? Que têm a capacidade para responder essa questão. Como é que vocês analisam esse instrumento, né, de estar recorrendo sempre ao judiciário para buscar frear determinados excessos, principalmente desse governo Bolsonaro? Hum. Então, Babuca, eu penso o seguinte, eu acho que os poderes, eles são independentes, né, e harmônicos. Contudo, nós sabemos que os poderes em si chega um determinado momento, melhor, as ações, não é? Caso, as ações, elas se fazem necessárias como forma de frear, né? Algumas atitudes, alguns procedimentos que efetivamente a gente tem que recorrer ao judiciário como instância máxima e maior do Estado nessa perspectiva. Porém, eu penso que você não pode estar também judicializando tudo e qualquer coisa, para exatamente não ferir essa estrutura de harmonia e independência do Estado. É evidente que quando o poder ele extrapola, ou os seus membros ou os seus integrantes extrapolam, né, a sua esfera de atuação e que isso repercute de uma forma extremamente desfavorável para a população, para a sociedade, porque eu acho que é o órgão máximo, é o órgão maior, né? É o povo, né? É o povo dentro da estrutura de Estado a quem é o destinatário de todas as ações. Se isso importa em uma reflexão que vem efetivamente a prejudicar o povo, eu penso que não há outro caminho. Agora, o que não se pode está, na verdade, extrapolando. Por exemplo, a gente está vivendo agora uma situação muito delicada, que é a questão do piso dos enfermeiros, né? E a gente tem uma resposta do judiciário que eu penso que na perspectiva de respeito a essa independência dos poderes, eu penso que não foi uma atitude acertada. Essa é a minha modesta visão e avaliação. Porque se os poderes não tiver essa independência, né, digamos, de legislar e de fazer, porque o que é a lei, né? A lei ela passa e essa é a minha direção, inclusive, chegando no Parlamento Federal, e eu repito, se Deus permitir, e eu chegarei, né, você tem que partir de uma escuta. Você não pode entrar com leis, ou melhor, por conta de ser um legislador, você elaborar as leis da sua mente e entregar ao povo. Muito pelo contrário, o processo tem que ser inverso. Você tem que escutar, ver o que efetivamente aquele grupo ou a sociedade quer, para que então você passe a construir. E no caso da enfermagem, imagine, nós vivemos uma pandemia, né? Esses homens e mulheres da área de saúde foram verdadeiros heróis, né? E, num dado momento, se chega a uma conclusão de que existia uma legislação para minimamente compor todas as perdas que esses homens e mulheres tiveram. E, na hora da implementação dessa conquista, o que é que ocorre? Uma medida, não é, do Supremo, evidentemente, que ainda não foi analisado o mérito, né? Eu não tenho acompanhado esses dias a TV Justiça, porque, enfim, não tenho, porque estou em campanha, mas não foi analisado o mérito, mas já foi a liminar, suspendeu a implementação, ou seja, a aplicação do piso. Então, eu acho que tudo tem que ter, respondendo de forma conclusiva a sua pergunta, há que se ter sensibilidade, equilíbrio
e, sobretudo, ver o que é mais importante para a sociedade, né? Então, você, através desses pilares norteadores, eu penso que aí você pode implementar e tentar as ações que forem necessárias, mas sempre guardando essa perspectiva, porque senão as coisas ficarão muito difíceis, né? E a gente não vai ter tranquilidade para efetivamente cumprir o que a Constituição diz, cumprir a nossa cidadania, cumprir, ou melhor, exercer, né, os nossos direitos políticos, civis, econômicos, culturais, enfim. Então, vai ficar muito difícil. Tá? A doutora Silvia se refere à decisão do ministro Barroso, né, que Sim, suspendeu sim. o piso nacional da enfermagem. Lembrando que o DIEESE, esses dias, colocou o número do salário mínimo ideal, 6 mil e algo em torno de R$ 6.500 seria o salário mínimo ideal para o brasileiro. Nós estamos falando de um piso de 4 mil Imagine. e poucos reais para uma categoria tão fundamental, né, para nossas vidas, nesse momento que nós precisamos, que arriscaram as próprias vidas para, né, para fazer o serviço da maneira mais digna possível no momento desse. Então, realmente, tem que ter sensibilidade nesse momento. Essa intromissão não nos interessa. Não nos interessa, é verdade. Professor Júlio Rocha, o que é que você acha do papel sobretudo do nosso senador Randolph, que tem né, uma atuação muito forte junto ao Supremo Tribunal Federal na garantia dos direitos, nosso ex-senador Contarato também, que foi inclusive relator do piso nacional da enfermagem. O que é que você acha dessa discussão aí do ativismo judicial? Então, primeiro, eu acho legítimo os partidos políticos utilizarem os meios processuais para a garantia de direitos. Nós vivemos uma situação, mas eu acho muito poderada a fala da professora Silvia Cerqueira sobre o equilíbrio, né? Mas nós vivemos um estado de coisa tão difícil, né? Onde a rede foi talvez o partido que mais buscou o Supremo Tribunal Federal para a garantia de direitos por conta de violações constitucionais e práticas deste governo federal, né? Então acho que é um dado muito... A gente não teve um governo qualquer, nós tivemos um governo que foi, em muitos momentos, beirando práticas genocidas, né? Nós vivemos a situação do Covid-19, a falta de posição do governo em relação a grupos vulneráveis foi manifesta, não é à toa que a indígenas, quilombolas ingressaram com a ação no As sentido armas, né? de proteção, de prioridade em relação diante da vulnerabilidade a processo de vacinação. Então nós tivemos momentos muito difíceis nesses últimos anos. Por isso que a rede tem uma posição de oposição em relação a esse governo, nós queremos construir uma outra alternativa a partir de janeiro. Isso passa por essas eleições agora, por isso que é fundamental fazer uma bancada federal, estadual, em conta de discussão de temas sensíveis para a rede. O tema da sustentabilidade é um deles, o tema da inclusão, o tema da justiça, uma justiça efetiva em todos os sentidos, inclusive do ponto de vista tributário, que a gente possa ter um rearranjo do ponto de vista das responsabilidades dos entes estatais, da divisão de recursos, mas também como é que se pensa o sistema tributário nacional em relação ao contribuinte, né? Porque se a gente for observar, as populações negras mais vulneráveis são as que mais contribuem, né? Porque os impostos são... o professor Nilo é professor da matéria, tem anos ensinando esse tema, ou seja, como é que a tributação se insere numa perspectiva do acesso à cidadania e de direitos. Eu acho que é um tema muito relevante. O Randolph, eu acho que é um senador bastante assertivo, participou da comissão parlamentar de um tema muito sensível, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vive um desafio de aumentar nossa bancada, porque tem questões que são questões políticas que devem ser tratadas nos parlamentos. Eu também considero que o papel parlamentar é um papel importante. E espero que, a partir do ano que vem, tenhamos um novo presidente da República que dê conta dessas aspirações coletivas. E, ao mesmo tempo, sabendo que esse candidato, esse presidente da República, precisa avançar, porque nós tivemos aí 4 anos de destruição, desmantelamento das estruturas de Estado, né? Então, recompor isso e ampliar compromissos, me parece que é uma agenda necessária. Como disse a nossa porta-voz nacional, Heloísa Helena, no primeiro podcast,
disse assim que nós vivemos um estado de pós-guerra, que, né, teremos um país aí para administrar numa situação de pós-guerra. E aí a gente pode até, foi ótimo sua fala, Babuca, lembrando Heloísa, nós temos que fazer justiça de transição. Ou seja, que justiça de transição nesse próximo período nós vamos ter? Nos 30, 60, 90, 120 dias, um ano de governo, porque nós precisamos dar conta desse fosso de limitação de direitos e acesso a direitos, né? Então, o tema, por exemplo, da igualdade racial, então, que requer uma medida urgente do novo presidente da República, né? E outros temas, né? Como é que a gente lida com a questão das políticas para as mulheres, por exemplo. Então, o Congresso Nacional, acho que tem que fazer um debate grande, e ao mesmo tempo nós precisamos exigir uma pauta mínima nos 120 dias iniciais desse governo, que deve se iniciar a partir de 2023. Por isso que é fundamental, como o professor Júlio falou, a gente votar bem, a gente renovar esse Congresso, né? Temos aqui a doutora Silvia, candidata a deputada federal. Imagina ter uma mulher como essa nos representando na Câmara Federal. Estamos aqui, professor Nilo, na Assembleia Legislativa. Imagina, né? Que privilégio para o cidadão, para a cidadã ter esses representantes eleitos e trabalhando por nós. Né? A rede que, apesar de ser um partido com um senador nesse momento, né? Com 2 deputados federais, foi o partido que mais fez oposição ao governo Bolsonaro, que mais conseguiu vitórias né, contra os desmandos do governo Bolsonaro. Então, assim, é importante fortalecer esse tipo de movimento, esse tipo de partido, né, que são partidos sérios, partidos de luta. E imagina se um desse no Senado faz um trabalho danado, consegue tantas vitórias, imagine com mais pessoas lá, né, com mais parlamentares no Congresso Nacional. A gente realmente vai fazer toda a diferença. Eu queria aproveitar, a gente falou de excessos. Diga, pode comentar. Eu queria só, assim, complementar, não seria nem um complemento, mas aproveitar essa fala do professor Júlio Rocha, é sempre brilhante, né, nas suas intervenções, sempre, quando ele aborda a questão do desmantelamento feito por esse governo de diversos órgãos do Estado, né, e ministérios, inclusive, como o Ministério da Mulher, o Ministério da Pesca e Aquicultura. E esse é um ministério, e também já atrelando a questão do Ministério, a Secretaria de Política de Promoção de Igualdade Racial, que se tornou ministério, né, no governo Lula. O Ministério da Pesca e Aquicultura foi uma perda terrível para todos nós, né? Imagine que o Brasil ele produz mais de 483 mil toneladas de pescados. Nós temos uma costa de 8 mil quilômetros, né? De águas e mais, 8,5 bilhões em milímetros cúbicos de água doce, e que tudo isso é aproveitado na pesca, na aquicultura, e que todo esse acervo, né, natural, ele tem sido objeto de inclusão dessa população, inclusive essa população negra, né, de homens e mulheres, marisqueiras, pescadores, pescadoras, né, que são pessoas basicamente é uma população composta de negros, né? E que gerava, inclusive, uma média de mais de 1 milhão de empregos diretos e mais de 3 milhões de empregos indiretos, né? Nessa estrutura. Teve esse ministério simplesmente extinto. E esses homens e mulheres estão jogados aí à própria sorte. Quer dizer, é importante essa reorganização, como o professor Júlio bem disse, né? Esse momento, né, de arranjo, de transição, para que essas coisas sejam organizadas e também, eu diria assim, pontuadas para ver
De que forma a gente vai começar a organizar o Estado brasileiro? Porque ministérios dessa magnitude, como as políticas, né, de mulheres, a política para negros, o Ministério de Pesca e Aquicultura, todos esses ministérios que representam ministérios de inclusão social, Uhum. eles não foram desmantelados, eles foram extintos, simplesmente extintos. Então, perdoe aí essa intervenção, mas eu não poderia deixar de aproveitar essa dica aí do professor Júlio para poder fazer essa pontuação aqui. Muitíssimo pertinente, doutor. Muitíssimo pertinente. Inclusive, lembrou do Ministério da Cultura, né, Nilo? Pode ficar à vontade. Deixa eu fazer só uma intervenção pequena. Eles não foram extintos, mas que o que não foi extinto, colocaram lá o resto, né? Que é esse secretário da Fundação Palmares, não sei, que é o resto do resto, né? Uhum. Quer dizer, ele faz uma despolítica. Ele faz uma, ou seja, o que ele pôde extinguir, ele extinguiu. O que ele não podia extinguir, ele colocou lá o resto do resto, que é o caso específico desse sujeito que é, não sei se é da Fundação Palmares, Palmares, parece, Fundação não me do interessa muito Palmares. saber o que ele fala, não, porque como ele só fala o que não presta, não me interessa. Mas é isso. A tentação é o dizer, resto do resto. O resto do resto. a tentação é dizer exatamente o que ele faz, mas a gente figura. Exato. Porque a gente realmente não dá para dialogar no mesmo nível do que essas pessoas, porque, como você falou, Nilo, a gente olhar para o ex-Ministério da Cultura, né, fazendo um paralelo entre, outro dia, assistindo novamente Gilberto Gil lá na ONU, tocando nossa música com Kofi Annan, né, e ver a situação que a cultura nesse país está, agora que é uma vitória histórica da classe artística, da Lei Paulo Gustavo, e da Lei Aldir Blanc II, e o cidadão simplesmente veta uma conquista que é uma conquista, né, que vem da base, né, que é um clamor de longas datas, um clamor da sociedade brasileira. Ele veta para poder colocar o dinheiro na mão do orçamento secreto, na mão do Centrão. Então, realmente nos entristece e, como a professora Silvia falou, é uma necessidade de realmente repensar o Estado brasileiro. Até a gente tem uma oportunidade da gente fazer isso, né? E na profundidade mesmo de pensar a organização do Estado brasileiro, né? Mas assim, a gente falou um pouco do exagero, muitas vezes, né, de se recorrer de maneira despropositada, né, à justiça. Agora, eu pergunto, lembrei de uma coisa que eu acho interessante. E o contrário também, quando o problema é a omissão. Porque vocês provavelmente devem ter mais conhecimento em relação com o professor, com o Procurador-Geral da República, o atual Augusto Aras. Queria saber de vocês como é possível ocupar um cargo tão relevante como esse e, ao mesmo tempo, assistir esse estado de coisas, essa violência que se pratica contra a Constituição, contra a democracia, e você se omitir, né? A quem, nesse desenho institucional do Estado brasileiro, a quem podemos recorrer? Eu não sou do... Por favor, professor. Vou falar como vítima. Por favor, professor. Somos todos vítimas. Pegando exatamente uma questão que o professor Júlio Rocha colocou, que é a questão da injusta carga tributária. Para começar, a carga tributária tem uma pirâmide invertida. Você falou em iate. Iate não paga o IPVA, destrói nossas águas, nossos rios, e não paga o imposto, IPVA, imposto, né? Que o cidadão comum paga quando pega o ônibus. Ora, para você ver como a coisa é colocada, nossa carga tributária ela é violentamente regressiva. Ela é violentamente regressiva. Quem paga, quem sustenta a nação é, como disse o professor Milton Santos, né? É a nação passiva. Aquele que, ao tomar sua cachaça, ao tomar sua cerveja, estão pagando um tributo pesado. Ao passo que o sujeito está de jet ski, poluindo as águas e não paga. Então, há uma injustiça de tal maneira que eu não sou contra, não é minha área, mas eu vou usar, não sou contra esse ativismo jurídico. Tem, como disse a professora Silvia Ferreira,
tem que simplesmente balancear. Eu não sou da área, então não sei como balancear. Vocês sabem mais do que eu, mas que tem que haver uma intervenção para que o orçamento secreto não interfira. Porque se você tem um orçamento secreto que vai eleger uma bancada violenta, a palavra correta é essa, o orçamento secreto, professora doutora Silvia Cerqueira, seu trabalho vai ser duro lá em Brasília, porque vai enfrentar uma tropa eleita com o nosso dinheiro, de forma camuflada. E como não agir, e como não tem um ativismo do judiciário, aí eu sou razoavelmente de acordo. Razoavelmente porque não é minha instância de atuação. Mas há que se ter essa intervenção. Eu defendo, embora não seja um operador. Nós fizemos, inclusive, Nilo, essa defesa, nós aqui na Bahia, no Congresso Nacional da Rede, de que a gente iniciasse um movimento, por meio da nossa representação no parlamento, um movimento que visasse realmente questionar a atuação da Procuradoria-Geral da República diante dessas omissões. Eu fiquei até pensando aqui, quando eu coloquei essa questão, meu Deus do céu, será que é uma intenção de proteger o executivo, o representante do executivo nesse momento? Ou será que é uma cumplicidade teórica, filosófica? Porque em tempos de bolsonarismo a gente pode pensar de tudo, né? Será que ele acredita nisso que ele está fazendo? Ou será que existe uma intenção de não cumprir o seu papel? Coloquei vocês numa saia justa Você tem um agora. tema difícil aí, inclusive, né? Porque tem a ver com o que a gente chama agentes do campo jurídico, né? Suas disputas internas, seus capitais simbólicos, seus interesses estão em jogo. A gente verificou uma mudança constitucional que criou os Conselhos Nacionais de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público. A experiência dos excessos da Lava Jato também foi algo que violou direitos e garantias fundamentais. Então, assim, a gente viveu momentos complexos, né? Eu acho que é importante que as instituições jurídicas estejam cumpram os seus papéis constitucionais, né? Em todo sentido. Da mesma forma como a segurança pública. Não dá para a segurança pública ser garantidor de processo eleitoral. O Exército tem um papel institucional e constitucional. Né? Então, quando a gente fala da garantia e a lisura do pleito eleitoral, porque nós confiamos num processo que não é de hoje, onde o Brasil é um dos países com maior respeitabilidade mundial do ponto de vista de uma forma de apuração de votos, que é uma forma extremamente avançada do ponto de vista tecnológico, respeitada internacionalmente, né? Então acho que a gente vive esses dilemas, né? Cabe ao Exército garantir o seu papel constitucional, não é fazer verificabilidade de urna eletrônica, né? Então lá nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, então cada qual cumprindo o seu papel, e nós cidadãos elegendo gente competente como Silvia Cerqueira e Nilo Rosa aqui presentes. Eu queria dizer um breve registro acerca do que você coloca, acerca dessa questão de omissão, dizendo o seguinte, Babuca, as instituições em si, elas são órgãos inanimados, né? Quem dá a vida e quem faz com que elas aconteçam de fato, né? Elas existem de direito, mas de fato são as pessoas, né? E em sendo assim, eu acho que a gente não deve desacreditar primeiro na instituição, né? Porque elas são alimentadas e elas são oxigenadas por pessoas dentro de uma diversidade também de ideias, de posturas, de crenças, não é? E que, em razão disso, nós sabemos que ela vai acompanhar, né, na medida de quem seja o seu porta-voz, e aí eu lembro da rede, né, na medida de quem seja o seu porta-voz, aquilo que ideologicamente aquela pessoa que está naquele momento, Sim. na representação, acredita. Então, é o momento que nós estamos vivendo, é esse, né? Então, a figura maior, o representante maior da Procuradoria é o procurador que aí está e que ele tem esse entendimento.
E aí, se você me perguntar mais um pouquinho, é o melhor para o Brasil? Eu acredito que não. Mas isso é democracia, né? A democracia, ela vai estar, né, caminhando muito na perspectiva das representações. E quem faz a representação, né, no caso do Ministério Público, é a própria instituição que, em alguma forma, né, e o próprio executivo, no caso, né, fez a indicação, é quem fez a indicação. Então, tem a parte do credenciamento que é desenvolvido pela instituição e tem a parte das escolhas realizadas pelo executivo. Então, a minha visão é essa aí. Agora, as instituições, elas são inanimadas para concluir e a direção vai de quem está na representação. É como um amigo meu gosta de brincar, ele fala assim, quando alguém fala assim, partido tal, ou a esquerda, ou não sei o quê. Rapaz, a esquerda é gente pra caramba. Não é verdade? E aí é como falar, fecha o Supremo, fecha o Supremo. Né? Que os discursos despolitizados, né? Assim, de um nível que realmente se refletem mesmo esse momento que a gente está vivendo da preponderância, né? Dessa visão irresponsável, né? Com as instituições. Você falou em instituição. Aí eu queria. Eu acho as instituições fundamentais, né? Acho elas. E para mim, a instituição mais estável do Brasil foi a escravidão, né? 388 anos que não tinha crise. As crises eram muito localizadas, crise lá dentro, mas depois que terminou em 88, né? Foi crise atrás de crise. A primeira crise foi o golpe militar de 89, né, que derrubou a monarquia. E tome crise, tome guerra interna, mas a crise do sistema econômico era estável, né? Mas eu vou introduzir pela crise porque eu quero falar de duas instituições que estão em crise. Uma é a Secretaria da Receita Federal. Eu posso falar nós, porque eu sou sindicalizado ainda, a Receita está em greve. Greve é o nosso modo. Porque ela vem sendo desrespeitada, o seu corpo técnico, que é um corpo extremamente valoroso, está sendo desrespeitado há anos numa legislação que só caminha na direção de fortalecê-la, que é a questão do salário, que é a questão da remuneração. E a outra instituição que está sendo violentada são as universidades, a ciência e a tecnologia. E vejam bem, elas são fundamentais, uma no campo da justiça tributária e outra no campo da produção do conhecimento. E aí eu venho para aqui, para a nossa terra. Eu sou professor de uma universidade que está sofrendo violências há algum tempo. Cortes de orçamento, falta de equipamento, sem reposição salarial. Não é aumento, não é reposição salarial. Isso é de graça? Quando você ataca instituições que são basilares da nossa produção, da justiça, isso não é de graça. Isso faz parte de um projeto político efetivo. E está indo e já foi muito longe. Está na hora de nós darmos um basta. Não só lá, no caso da Receita Federal, onde eu trabalhei e vivi intensamente durante 35 anos, mas aqui, nas nossas universidades públicas estaduais, onde nós estamos também sofrendo. E não é de graça, tem uma motivação para que você corte orçamento, para que você não reponha salário. É uma visão das instituições enquanto seus instrumentos de trabalho, mas para grupos, não para a sociedade, que seria o objetivo principal das instituições. É isso mesmo, professor. Inclusive, é importante essa sinalização que o professor Nilo Rosa faz, porque nós estamos falando do âmbito federal, do âmbito, né? E, de repente, a nossa realidade aqui no Estado não é uma realidade que difere no trato com essas questões que são básicas, né? Assim, a gente tem parece que é um projeto realmente de destruição do país, eu acho, do Estado, porque a gente tem tudo o que, todas as áreas que são fundamentais para que a gente se coloque e a gente se diferencie, até no plano internacional,
que é a questão do ambiente, meio ambiente, questão, né, da potência brasileira, né, e a Bahia também, da questão ambiental. A questão cultural, a gente é uma potência cultural, a gente sabe que qualquer país que almeje um protagonismo no mundo, né, na geopolítica mundial, ele tem que ter a cultura na frente, né? Não é à toa que nossos, eu sou professor da rede municipal, e os meninos, seja na rede municipal, seja na rede privada, escutando música coreana. A gente está vivendo um momento da Coreia do Sul bombando. Não, vocês, né, vocês não estavam atentos a isso, mas está acontecendo isso. Seja no cinema, ganhando prêmios internacionais, seja nos grupos de música pop. Ou seja, isso é o quê? Isso é uma política, isso é geopolítica acontecendo. Então, cultura, meio ambiente, né? Eles atacam, né? A ciência e tecnologia estão retirando dinheiro, as instituições de ciência de apoio à pesquisa estão passando sérias dificuldades nesse momento no país. Então, eles atacam tudo o que pode nos libertar, o que poderia nos colocar em um patamar diferente, né? Parece que realmente é um projeto, né? Um projeto de autodestruição, né? Para colocar o que no lugar a gente não sabe, né? Ainda bem que com fé a gente vai vencer esse negócio daí. Vai dizer, Babuca, só dizer que aqui no Estado nós enfrentamos problemas bastante sérios. Se a gente for lembrar da política ambiental do Estado, é um desastre. Se extinguiu o órgão das águas e de clima num estado onde tem desertificação, onde tem mudanças climáticas. As universidades estaduais sofrem um arroxo grande do ponto de vista salarial e das dificuldades de plena autonomia, porque a universidade pressupõe plena autonomia, inclusive didático-financeira, inclusive na perspectiva de mobilidade e ascensão funcional dos seus docentes às estruturas de carreira. Uhum. Quando você limita, tem que ter só X pleno, então você restringe o acesso pleno dos docentes à sua ascensão funcional, promoção existente. Acho que o apoio, inclusive, às pós-graduações, as universidades estaduais da Bahia têm tido um esforço grande, mas dificuldade de operar suas pós-graduações stricto sensu, por exemplo. Tem que ter apoio, tem que ter estrutura. Então nós tivemos assim um governo G de grandes obras, mas ao mesmo tempo que desconsidera a necessidade de ouvir comunidade, dos conselhos funcionarem plenamente, de uma política ambiental de unidade de conservação consequente, de uma lógica. Eu sou um frequentador do zoológico de Salvador. As parcerias público-privadas podem ser bem-vindas desde que sejam a serviço da sociedade, né? As unidades de conservação no estado da Bahia passando processos muito sérios do ponto de vista de falta de estrutura, de monitoramento e acompanhamento. Então, acho que nós vivemos desafios grandes. A educação no estado, prioridade em relação à formação dos docentes, eu acho que é importante. Claro que eu louvo ter um concurso público agora, mas nós precisamos discutir carreira também de docente do ensino médio fundamental. Então, acho que nós precisamos avançar. Não é só estrada que é necessário, nós precisamos uma maior participação da sociedade civil, nós precisamos inversão de prioridade, nós precisamos retomar isso numa lógica que seja democrático popular e sustentável. Exatamente, professor. Eu queria agora, então, que a gente já estamos caminhando aí para o nosso encerramento, já passou rápido, conversa boa, já temos que programar esse negócio, vocês que estão na correria de campanha, mas vamos programar mais uma conversa, porque esse debate aqui, eu acho que é um debate promissor, inclusive, pessoal, para a gente discutir a cidade de Salvador, né? Daqui a 2 anos nós temos eleições municipais, as grandes cidades da Bahia precisam discutir seus problemas, suas questões, e vocês são figuras que realmente, os três aqui, têm toda a capacidade de contribuir para a gente estar em 2024, para licenciando quem sabe licenciando dos cargos que vocês vão assumir no ano que vem. Mas agradecer inicialmente, queria passar uma última fala para vocês falarem, né, doutora Silvia, falar da sua candidatura um pouco, falar do seu número, que a gente tá doido para saber. Professor Nilo Rosa também. Professor Julinho falar aí na perspectiva da rede nacionalmente, na perspectiva da rede no estado da Bahia. E vamos fazer essa rodada aí. Eu quero começar com você, porque eles dois são candidatos, eu quero terminar com ele, para ficar fresco na memória o número. Dizer que a gente vai fazer uma campanha vitoriosa, eu acho que nós vamos fazer 10 deputados federais em todo o Brasil, nós vamos eleger 1 a 2 deputados federais na Bahia, 2 a 3 deputados estaduais, espero fortemente
que a gente possa fazer a diferença, independente de quem seja eleito na presidência da República, no governo do Estado. A rede estará a postos, acompanhando, fazendo seu papel no parlamento, propositivo e de fiscalização dos atos do Executivo. Acho que nós temos aqui duas gratas, maravilhosas figuras públicas. O professor Nilo Rosa é um pesquisador, um dirigente, um servidor público dos mais qualificados. Professora Silvia Cerqueira, maravilhosa, poderosíssima, conselheira federal da Ordem. Então, acho que a gente aqui tem duas opções, dizer aqui Paixão e para a equipe Tiago, duas opções centrais de voto. Eu digo sempre que sou fã dos dois, de carteirinha há muito tempo. Então, acho que é importante, acho que nós vamos ter uma bancada. A doutora Silva vai participar do nível federal, que eu espero que nossa Marina Silva seja a líder da bancada e a doutora Silva seja uma das vice-líderes, para que a rede possa fazer seu papel no Congresso Nacional, no eventual governo do próximo presidente da República. E, ao mesmo tempo, o professor Nilo. Acho que nós podemos ter uma bancada de 2, 3 deputados estaduais para propor sustentabilidade como eixo transversal, para defender as universidades públicas estaduais, para discutir ciência e tecnologia, para discutir justiça distributiva e justiça fiscal. Acho que nós vamos ter, a partir de janeiro, dois parlamentares do jeito rede de legislar. É isso, Baboca. Maravilha. Professor Júlio Rocha, muito obrigado, agradecendo já sua presença aqui conosco. Uma grande referência na rede aqui na Bahia, histórica, né? Super importante para a gente, dirigente nacional da rede, dirigente estadual também. E passo a palavra agora para o professor Nilo Rosa, por favor. Eu é que agradeço a presença, o convite e a presença, partilhar esse papo com essas 5 figuras importantes do nosso trabalho. Mas eu queria rapidamente pegar um gancho no que Júlio Rocha falou, que é um dos meus eixos de campanha, que é o meio ambiente. É impressionante como o meio ambiente é desrespeitado aqui na Bahia. E é desrespeitado pelo governo do Estado e pela prefeitura. Parece que os dois combinam. Deve ter alguma coisa nos dois assim de harmonia, porque a embasa suja e a prefeitura não limpa. A prefeitura de Salvador pensa que limpar a praia é só tirar os pets, né? Ela não pode nem tirar os pombos, porque os pombos estão pegando os dejetos que vêm no desastre que é o Bahia Azul. Vá no Costa Azul e veja a tonelada de esgoto que o Estado, através da embasa, evidentemente, joga no mar. É impressionante o cheiro. E eu tenho fotos, há alguns anos eu acompanho esse desastre ecológico que o governo promove. Só uma questão simples, que é o Bahia Azul. Está lá, está aqui. Vai lá agora. Nós vamos sentir o cheiro de podre e vamos ver a quantidade de esgoto que há anos o Bahia Azul joga no mar. Que Bahia Azul é esse? Bahia Azul, que foi investimento de milhões de reais, destruindo nossas águas. E a prefeitura simplesmente, de manhã, tira os pets, não tira os pombos, porque os pombos estão pegando o resto de dejeto que vem exatamente no mar. Então, é necessário que haja uma intervenção logo, senão, nosso meio ambiente como vai ficar. Então, esse é um ponto. Outro ponto que eu queria também pegar algumas palavras que o Júlio Rocha colocou, que é a questão das nossas universidades. Eu sou militante da ciência e tecnologia. Eu fundei a Associação de Pesquisadores Negros da Bahia e a Nacional. E nós sabemos o quanto nossas universidades carecem de investimento. Quantos dirigentes passaram por nossa agência de fomento aqui na Bahia? Foram vários dirigentes nesses últimos anos, com um total desrespeito pelo financiamento da pesquisa
e do ensino superior. É fundamental que alguém diga, eu não vou discutir uma questão que é mais grave, porque não é minha área, mas é a questão da segurança. A questão da segurança no Estado é caótica. Caótica. Não há de piada ao descaso com o cidadão. E quem é cidadão? Quem é o cidadão? É o cidadão majoritariamente negro. Não há bala perdida para matar branco na Bahia. Não há bala perdida. As balas perdidas são para matar negros. Então, é isso. Eu queria agradecer, desculpe o entusiasmo, mas são duas questões que me transtornam. É o meio ambiente, que está totalmente degradado na Bahia, em Salvador, como se fosse uma responsabilidade. Só o último, eu conheço o Rio Paraguaçu. Gente, nós esgotamos o Rio Joanes. Agora vamos esgotar o Rio Paraguaçu? O Rio Joanes, você passa ali na BR, é um córregozinho. Ele nasce lá em São Francisco do Conde, na BR ele já é um córregozinho. Ele era o nosso manancial de águas. Agora a gente recorre ao Paraguaçu. Quando acabar o Paraguaçu, porque do jeito que a água é explorada, do jeito que o Paraguaçu está nas condições de abandono que está, nós vamos pegar onde? Em Marte? Talvez. Obrigado. Muito bom, professor, muito bom. Justamente é incrível, né? Parece que nessa questão ambiental aí a gente democratiza a ignorância, porque seja qual for a esfera, o espectro ideológico, sempre existe essa visão atrasada de que não inclui a questão ambiental, né, na perspectiva do desenvolvimento, né, que é a área que você atua, e é por isso que nós somos necessários, é por isso que a Rede de Sustentabilidade é um partido necessário para ter esse tipo de intervenção aqui. Não é, doutora Silvia Cerqueira? Por favor, suas considerações finais, sua fala, seu número. Professor Nilo, depois você vai falar seu número também, viu? Por favor, com você. Então, Babuca, eu quero agradecer o convite do Fala Rede, né, na sua pessoa. Agradecer ao meu grande líder, amigo, meu irmão, professor Júlio Rocha, né? Que alegria, que satisfação. Dizer que eu estou muito feliz em fazer parte da Rede Sustentabilidade. Estou feliz nesse partido. É um partido que eu acredito e por isso estou aqui. Agradecer esse compartilhamento e esse enriquecimento de informações, de ideias, até das indignações do professor Nilo Rocha. Rosa, perdão, Nilo Rosa. Gostaria de ser Rosa, porque seria pai de Júlio. Então, e assim, dizer que eu sou muito feliz também estar compartilhando com o senhor desse momento, viu, professor? Aos companheiros que estão aqui fazendo essa parte técnica aqui, ao chão, o Tiago, e dizer assim que nós estamos colocando à disposição do Parlamento Nacional, a partir da escolha feita no meu estado, para estar lá legislando, enquanto defensora que sou dos direitos humanos, especificamente ou mais com um cuidado maior com o direito da mulher, né? No combate ao racismo e à discriminação racial. Também muito focada no direito dos pescadores, né? Resgatar essa minha vivência que tive com pescadoras, pescadores, marisqueiras, caranguejeiras, quando fui superintendente federal da pesca, né? E estou à disposição no maior resgate para mim, Babuca, Nilo e Júlio, da democracia. Nós precisamos garantir, acima de tudo, que ela permaneça e só podemos fazer isso fortalecendo cada vez mais as instituições. Assim, eu gostaria muito e peço a todos os ouvintes do YouTube, do Fala Rede, de que no dia 2 de outubro votem em doutora Silvia. Meu número é 1850. E vem com Silvia.
Maravilha! Muito bem. Professor Nilo Rosa, por favor, seu número para a gente conhecer e Meu votar. número é. Primeiro, deixa eu fazer a minha primeira medida, quando chegar na Assembleia Legislativa, vai se pedir uma auditoria do Bahia Azul, né? Porque a gente vai descobrir muita coisa de quem fez o Bahia Azul e de quem negligencia com o Bahia Azul, né? Muita coisa. Meu número é 18885. Maravilha, gente. Queria então agradecer mais uma vez, carinhosamente, a presença de cada um de vocês. Eu sei que a agenda está corrida. Agradecer a Chan, Thiago, pessoal do Argumento 3. Agradecer a você que está nos escutando aqui, né? Com certeza eu acho que vocês tiveram aí momentos de reflexão, momentos importantes e de quebra ainda ganharam opções aí para votar no dia 2 de outubro. Esse é o Fala na Rede, podcast da Rede Sustentabilidade na Bahia. Eu sou Babuca Grimaldi e até a próxima. Valeu!